pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paixão Analítico. O tema do vídeo de hoje é limites da psicanálise ou resistência do psicanalista. Vamos lá, a gente sabe que desde a época de Freud colocava vários limites à psicanálise, que a psicanálise não se estenderia ao tratamento de crianças, que a psicanálise não se estenderia ao tratamento de psicóticos. Ele era bastante descrente sobre os efeitos terapêuticos da psicanálise em pessoas que tinham mais de 50 anos e assim por diante. A gente sabe que as sociedades de psicanálise, as instituições e os autores que foram vindo aí, concomitantes a Freud, depois da morte dele, foram ampliando e ao mesmo tempo restringindo parâmetros do que se considerava a psicanálise. Então nós temos aí vários paradigmas, né, que vão dizer que, por exemplo, não existe psicanálise por menos de 4 vezes por semana. Né? Se vocês forem entrar no site da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, por exemplo, para você pleitear uma formação em psicanálise lá, você tem que se submeter a uma análise didática por no mínimo 5 anos, 4 vezes por semana, com sessões de 45 a 50 minutos, né? Ou seja, não se considera que uma sessão possa durar menos tempo, que uma sessão possa durar mais tempo, que uma análise possa produzir efeitos terapêuticos importantes uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não. Precisam ser 4 vezes por semana e você tem que escolher um analista de data, né? Alguém que dentro dessa instituição ele estaria apto, né, burocraticamente a exercer esse papel, embora eles mesmos saibam que não muda nada uma análise didática de uma análise com um analista de data de uma análise que não é com um analista de data. É apenas uma questão de um título burocrático, né, que daria esse mérito à análise. Também não está contemplado o tempo lógico, né, como eu falei, então você tem que trabalhar 45, 50 minutos. Dentro desse tipo de paradigma, a gente pode ver questões como a análise sendo um processo em que o sujeito é reapresentado a si mesmo, né? Em que a relação terapêutica iria propiciar, no aqui e agora da transferência, transformações a nível da capacidade de pensar, aí pegando uma perspectiva bioniana, né? Então, é possível encontrar dentro desse tipo de paradigma na psicanálise a ideia de que uma pessoa com baixa capacidade intelectual, né, ou que tenha uma personalidade predominantemente psicótica, não seja suscetível à análise. Assim como um livro que eu estou lendo, né, dentro dessa perspectiva, um livro recente, que de até um conhecido meu, né, enfim, não vou comentar para não parecer que é uma questão pessoal, né, e de fato não é uma questão ligada a algumas ideias. Ele comenta que a psicanálise não alcança pessoas em estado de pânico aguçado, né, que a psicanálise seria um processo específico, né, próprio de momentos em que a pessoa é capaz de associar, né, de produzir pensamentos, né, e no estado de pânico isso não seria possível, teria que entrar com medicação psiquiátrica, né. Bom, fora do paradigma da IPA ou dentro desse tipo de leitura, né, das sociedades, a gente tem, dentro do lacanismo, posições que dizem que o analista deve trabalhar com corte e silêncio, o analista lacaniano, né? Que não deve atender às demandas, né, dos seus pacientes, como eu já fiz essa crítica aqui, né? Que é muito complicado, invariavelmente, sustentar isso, né? Então, digamos assim que existem vários modos, né, do que se considera a psicanálise, tanto em relação ao ritmo das sessões, a sua duração, a forma de trabalho, o que se visa uma análise, e de alguma maneira tudo isso, né, quando colocado de uma forma estanque, rígida, né, invariável,
por exemplo, psicanalista sem memória e sem desejo, né, também, que é uma outra posição do Bion, né, quando isso é colocado de uma forma, digamos assim, no sentido de estabelecer o que seria a verdadeira psicanálise ou a qualidade de um processo analítico, isso é muito complicado porque isso destrói a espontaneidade e a qualidade autoral, né, do analista em produzir vitalidade na vida emocional dos seus pacientes, né? Ou seja, são paradigmas que podem ser pensados, né? Claro, tudo deve ser pensado e lido sem preconceito, mas quando a minha dica é, digamos assim, meu conselho é que quando vocês se depararem com perspectivas que estabelecem com diretrizes muito precisas e fechadas, de uma maneira um tanto ortodoxa, né? A forma de operar a psicanálise, o que se visa uma análise, isso, a meu ver, é bastante perigoso. Isso diz respeito a uma perspectiva neurotizante da formação do psicanalista. Então, minha recomendação é que primeiro vocês possam, através do processo de análise de vocês também, que vocês possam saber, de alguma maneira, permitir que a pulsionalidade de vocês, a autoria de vocês, a criatividade de vocês, a capacidade de empatia, de estar com seus pacientes, o tato de vocês, a capacidade de escuta, a sensibilidade, o senso de humor, a criatividade, o laço com a arte, eles estejam em primeiro plano, ou seja, que vocês não precisem colocar um enquadre psicanalítico, um molde pelo qual vocês têm que trabalhar, operar a psicanálise, porque aí vocês vão estar dentro de uma caixinha e vão estar funcionando a partir do exercício de um poder e, consequentemente, muitas intervenções possíveis vão ficar de lado. Então, eu recomendo aí a leitura do livro A Perlaboração da Contratransferência, da Lisana Dallazen. Foi publicado em 2020, ano passado, pela editora Blucher, onde ela mostra que a obra de Sándor Ferenczi, né, que era uma obra bastante ousada e inovadora. Ferenczi era para Freud uma mistura de louco e visionário, de filho inglório, mas ao mesmo tempo como o futuro da psicanálise. A obra dele ficou décadas no ostracismo da psicanálise, justamente porque ele quebrava protocolos. Então, a Lisana Dallazen, nesse livro, faz uma perspectiva muito interessante, histórica e clínica, do quanto essa noção de contratransferência, a capacidade alucinatória do psicanalista, né? A construção de enredos, né? De narrativas, onde esses pacientes graves, né? Que têm situações limite, estão numa lógica borderline, às vezes de funcionamento, tem dificuldade de simbolização, de produção de narrativas, né? Então, se a gente, digamos, ficar numa posição ortodoxa de espera, né? Ou ficar, digamos, tentando interpretar tudo à luz da relação, né? Da relação transferencial do paciente com o analista, né? Isso pode também gerar uma condição paranoica, onde o analista acaba, sem se dar conta, acusando o paciente de não ser responsivo às suas intervenções, né? Então, ela desenvolve essa noção de contratransferência que é bem problemática, né, mas complexa também ao mesmo tempo, mostrando o quanto ela pode ser aliada da análise em situações que nós não temos a disponibilidade, né, com os pacientes da produção de associações livres, né? Então, aí entra o uso da intuição e de outros aspectos da capacidade alucinatória do psicanalista. Eu também evoco um livro do Nasio, o Sim, A Psicanálise Cura, da Zahar, né? Que é um livro que ele traz uma série de intervenções inovadoras, novas possibilidades de intervenção clínica. Não vou enumerar quais são agora, eu recomendo vocês acessarem o livro, para o analista justamente se ver munido dos maiores recursos, das maiores ferramentas possíveis com o seu trabalho clínico. Então, minha recomendação é essa, pessoal. Quando alguém dizer para vocês o que é a psicanálise, uma instituição, enfim, um livro, uma teoria, desconfiem, porque a psicanálise sempre deve ser aberta e ela só existe na singularidade de cada análise e de como cada analista consegue operá-la.
Portanto, o céu é o limite, né? Para que a psicanálise se mantenha viva, o analista não pode resistir a ela. E aí que entra Lacan, né? Na sua bela frase que a resistência é a resistência do analista. Então, quando uma análise não dá certo, quando um paciente sai, não botem a culpa na psicanálise, né? Aliás, não precisa botar a culpa em ninguém. Vocês podem simplesmente parar para pensar o que não deu certo. E se vocês verem que o modo de conduzir de vocês tinha limites e que vocês poderiam ter feito outras coisas, da próxima vez arrisquem, façam. Toda a clínica deve ter um caráter experimental e inovador para a psicanálise se manter viva. Então, já que os pacientes resistem, que os analistas não precisem resistir a eles e nem à psicanálise. Vamos ampliar a questão. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.